bota a rede no mar. O canoeiro, 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 bota a rede no mar. Olá, eu acabei de ouvir uma história tão linda, mas tão linda, que eu vim contar essa história para vocês. Mas antes de começar a minha contação, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui conhece ou já ouviu falar de um pintor chamado Raimundo Sela? Isso! Raimundo Sela foi um dos pintores cearenses mais famosos de todos os tempos. Sim, ele era cearense igual a mim, igual a maioria de vocês. As suas obras ficaram conhecidas no mundo inteiro, principalmente porque ele retratava o nosso povo e as nossas paisagens. Mas vamos deixar de conversa, vamos para a nossa contação. Era uma vez um pescador. Ele morava numa praia muito, mas muito longe daqui, onde a areia era mais fina e dourada do que ouro em pó e macio e aconchegante como algodão. Quando ele era criança, ele gostava de ouvir muitas histórias, mas a história que ele mais gostava de ouvir era uma história que seu avô falava sobre um peixe. Um peixe, mas era um peixe muito grandão, um peixe, ó, desse tamanho aqui, ó. Era um peixe meio dourado, meio prateado, meio colorido. Era um peixe encantado. As pessoas da vila riam dessa história, porque diziam que essa história não era uma história de verdade, era uma história de pescador. Mas o nosso menino acreditava tanto nessa história e tanto no seu avô, que ele jurou para ele mesmo que ele ia pegar o peixe encantado para calar a boca de todo mundo da vila. E foi assim que desde criança ele seguia seu pai e seu avô, que também eram pescadores. 3 gerações de pescadores, 3 gerações de nordestinos. Todos os dias, bem cedo, os pescadores se encontravam na beira da praia e ficavam lá entoando o canto que eles acreditavam que ia acordar o céu, os peixes e o mar. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. E assim é a rotina do nosso menino. Enquanto seu pai e seu avô pescavam, ele ficava lá, procurando, mas ele não encontrava o peixe encantado. E aí o tempo foi passando. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram-se os anos. E o nosso pescador já não era mais tão criança, ele já era um rapaz. E foi exatamente nessa época que ele ficou sabendo que o seu avô guardava um segredo sobre o tal peixe encantado. Aí o nosso pescador foi lá tirar satisfação com o avô dele, saber que segredo é esse, dessa história que é tão linda, a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que compartilhar. Foi mais ou menos assim. Meu neto, preste muita atenção, menino, que eu só vou contar uma única vez. Se você quiser encontrar o peixe encantado, você deve construir o seu barco sem ajuda de ninguém, menino. Sem ajuda, não peça ajuda de ninguém. Outra coisa importante, menino, preste atenção. Você tem que estar no alto mar, sozinho, porque o peixe só aparece uma única vez na vida da pessoa. E nunca mais. Ah, menino, mas eu tenho certeza que você vai encontrar o peixe encantado. Porque você tem um bom coração. Você tem um bom coração. Ah, isso ficou martelando o juízo do nosso menino. Então ele resolveu fazer exatamente como o seu avô havia dito. Primeiro, construir o seu próprio barco. Depois, ir para o alto mar, pegar o peixe encantado. E aí ele foi procurar o material mais adequado para construir o seu barquinho. Ele procurou, até que achou. Então, ele foi lá para perto dos pescadores, sem contar nada para ninguém,
e começou a construir o seu barquinho em silêncio. Aí ele construiu o seu primeiro barquinho. E no dia seguinte, ele foi para o alto mar pegar o peixe encantado. Aí quando ele chegou lá, ele procurou, mas não encontrou o peixe encantado. Aí na volta para casa, ele começou a pensar, como é que um barquinho desse tamanho vai aguentar o peso de um peixe que é desse tamanhozão aqui, ó? Aí ele teve uma ideia. Ele resolveu construir um barco ainda maior. E na manhã seguinte, lá foi ele para o alto mar. E chegou lá, ele procurou, mas não encontrou o peixe. E no dia seguinte, lá estava ele com um barco ainda maior. E aí o tempo foi passando. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram-se os anos. Engraçado que depois de todos esses anos, ele construiu uma frota imensa de barcos. E sabe o que ele fez com todos esses barcos? Ele doou. Sim, ele doou seus barcos. Ele doou um barco para o seu pai, um barco para o seu irmão, um barco para o vizinho. Ele doou um barco para o pescador, que havia perdido o barco do inverno passado. E assim, vários pescadores tiveram o seu próprio barco e puderam pescar o seu peixe no alto mar, o peixe nosso de cada dia. Num belo dia, mais precisamente no final de tarde, ele viu uma cena que ele nunca havia prestado atenção antes. Ele viu uma moça, toda vestida de branco. Ela estava sentada na calçada da casa dela, tecendo um lindo bordado. Era a moça do bordado. É engraçado que todo esse tempo ele passava por frente à casa dessa moça, mas ele nunca tinha visto essa moça. Mas naquele dia foi diferente. Então ele tomou coragem e foi lá falar com a moça do bordado. E eles passaram o resto da tarde conversando. E no dia seguinte, ó, lá estava ele conversando com a moça do bordado. Aí ele lembrou que seu pai dizia que pescador que é pescador tem dois amor. Um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor. Um bem na terra, um bem no mar. Eita, que o coração do nosso pescador estava enamorado pela moça do bordado. Mas ao mesmo tempo ele começou a ficar aflito, porque ele não tinha mais tempo de construir o seu barco. E a promessa que ele fez para ele mesmo, para o seu avô, de pegar o peixe encantado. Aí ele teve uma ideia. Ele resolveu criar e construir o maior, o mais forte, o mais indestrutível barco de toda a vila. E na manhã seguinte ele ia pegar o peixe encantado. O que ele não contava era que justamente naquela manhã, lá no horizonte, se avistava uma grande tempestade. Mas o nosso pescador é corajoso. Ele pegou o seu remo e remou. Remou. E procurou e remou. E de repente, ele estava no meio da tempestade. Sim, a tempestade era a maior tempestade. A tempestade nunca vista de todos os tempos. E ele pegou e disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! E na frente dele apareceu o peixe encantado.
ele não pensou duas vezes e disse: ah, meu Jesusinho, segura esse meu barco, que esse peixe hoje não me escapa. Ele pegou sua rede de pesca, olhou para o peixe e lançou ao mar. Mas o peixe era muito danado. O peixe puxava de lá, ele puxava de cá. O peixe puxava de lá, ele puxava de cá. Era vento para um lado, era vento do outro, a maré alta, e o peixe puxava de lá, ele puxava de cá. O peixe puxava de lá, ele puxava de cá. E no meio dessa confusão toda, ele percebeu que se por um acaso ele caísse no mar, ele poderia nunca mais voltar para os braços de sua amada. Então ele deixou o peixe fugir. Aí ele ficou triste, porque ele perdeu a oportunidade de provar para todo mundo que o seu pai, assim como o seu avô, tinham visto o peixe encantado. Mas ao mesmo tempo, ele percebeu o quanto que o seu coração estava enamorado pela moça do bordado. Ele pegou o seu remo e remou. 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 E lá na praia, lá no horizonte, ele viu a moça de branco. Ela acenava de lá e ele acenava de cá. Ela acenava de lá e ele acenava de cá. Ela acenava de lá e ele acenava de cá. E aí o tempo foi passando. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram-se os anos. Eles namoraram, casaram, tiveram muitos filhos e foram morar numa casa bem humilde, muito simples. Mas essa casa transbordava amor e felicidade. E é isso que importa, o amor e a felicidade. Essa história é verdade que eu sei, pois quem me contou foi o Raimundo, em suas telas e seus quadros espalhados pelo mundo. E se contou, está escrito em cada imagem. E eu aqui contei a minha versão romanceada. Eu vou me embora pescar ligeiro e vou cantar as telas de Sela do meu jeito brejeiro, reinventando a aquarela. O canoeiro bota a rede no mar. 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 Sentir em nós uma razão para não ficarmos sós. Ah, 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 ah. Oxi, desculpa a cantoria, é que me ajuda a relaxar. Hoje eu vou contar a história de um seu menino que era tão triste quanto essa canção. Giuseppe era o nome. Mas não se engane não, ele é tão brasileiro quanto a gente. Nasceu para mais de século, tem mais de 100 anos, em Campinas, no estado de São Paulo. E viveu sua vida dividido entre o interior e a capital. Mas por alguns problemas, dinheiro, teve que se mudar para a Itália, de onde seus pais vieram. E foi aí que o menino teve seu primeiro contato com o mar. Ele ficou encantado. Era uma imensidão de azul misturada com uma imensidão de verde. E o sol batia forte assim, sabe? De um jeito que fazia o olho querer fechar. Mas ele não queria. Ele não queria fechar. Queria ficar lá, sentindo a brisa e o mar. A viagem era muito longa e não tinha muito para fazer. Então José ficava vendo o mar e vendo as cores mudarem. Com o azul, o verde e todas as combinações que vinham disso. Junto com o claro da luz do sol e o escuro do fundo do oceano. Achava lindo quando o dourado esparramava por cima de tudo pela manhã. E como o roxo, o lilás e o rosa tomavam conta de tudo à noite. E de tanto olhar o mar, ele começou a saber como ele ia estar a cada hora do dia. E ali, olhando o mar, ele se sentiu até feliz, sabe? Um dia, enquanto estava observando, ele viu surgir uma sombra que ia ficando cada vez maior.
olhou para cima, ué, não tinha pássaro nem nuvem no céu. Ele olhou de novo e viu que vinha bem do fundo e que ia ficando cada vez mais nítida. Então ele ficou na ponta dos pés para tentar enxergar melhor. Imagine a surpresa do menino quando ele viu surgir, de repente, uma sereia. Alguém aqui sabe o que é uma sereia? Metade mulher, metade peixe. Com os olhos encantadores como o pôr do sol e os cabelos cor de céu nascente. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e não vinha ninguém. E acreditem ou não, ela foi falar com ele. Nessa vida, você vai ter 3 amores. O primeiro é o mar. Você tem um coração grande como o oceano e cabem muitas coisas nele. Mas é inquieto como um barco sem âncora. 3 amores você vai ter, mas nenhum vai te deixar completamente feliz. Ela falou e foi embora. Parece assim coisa de conto de fada, sabe? E depois de muito viajar, Giuseppe finalmente chegou à Itália, numa cidadezinha chamada Pietrasanta. E assim que pisou lá, começou a trabalhar com um mundo de coisa. Foi para a escola, trabalhou na fazenda, mexeu com madeira. Até numa fábrica de arma, esse menino se meteu. Mas faltava alguma coisa. As pessoas diziam que ele era meio estranho, que tinha medo de ficar tempo demais na terra, porque sentia que seus pés iam criar raízes no chão. Então ele pensou, bom, se o problema é a terra, então eu vou para o mar. E foi o que ele fez. Se alistou na marinha e saiu viajando de porto em porto italiano. Mas ainda estava faltando alguma coisa. Ele decidiu então voltar para o Brasil. E quando chegou aqui também trabalhou com um mundo de coisa. Mexeu com tecido, mexeu com ouro, limpou hotel, até no esgoto esse menino se enfiou. Ai, mas ele começou a sentir falta da maré de novo, sabe? E o que ele fez? Se alistou na marinha de novo e voltou para o mar. Mas assim que pisou no barco, recebeu em suas mãos um balde e um pincel. Mas o que você vai fazer com um pincel num barco? Ora, pintar. Esse era o trabalho dele. E foi o que ele fez. Ele era responsável por pintar as paredes, os camarotes e o convés do navio. E ele fazia com tanto gosto que até nomearam uma equipe de pintores de navio só para ele ser o responsável. E ele lá, pintando e pintando. Mas chegou um momento que as paredes do navio não eram bastante para abarcar tudo o que ele tinha dentro. Então ele começou a passar para o papel o que ele tinha na cabeça. E um dia, enquanto estava pintando, ele viu surgir na sua tela uma sombra que ia ficando cada vez maior. Olhou para o céu e, cobrindo seus olhos da luz, viu então aparecer a figura de uma harpia. Alguém sabe o que é uma harpia? Essa eu confesso que nem eu sabia. Metade mulher, metade pássaro. Com os olhos cintilantes como ouro e cabelo cor de ferrugem. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Não vinha ninguém. Então, ela também foi falar com ele. Nessa vida, você vai ter 3 amores. O segundo é a pintura. Você tem o coração livre como a tinta e pode fazer muitas coisas com ele. Mas é melancólico como um quadro incompleto. 3 amores você vai ter, mas nenhum vai te deixar completamente feliz. E ela também foi embora. Falando assim, eu fico até arrepiada, sabe? Ai. Eu confesso que é difícil de acreditar. Giuseppe continuou pintando e foi aprendendo novas técnicas e maneiras. Pintou todo tipo de paisagem. Ele pintava morros, o mar, a praia, a areia. Mas diziam que era estranho, que ele era meio solitário. As pessoas diziam que ele pintava todo tipo de coisa, mas ninguém nunca aparecia em seus quadros. E aí, ele pensou e decidiu procurar várias pessoas para pintar. E foi todo tipo de cena, de gente trabalhadora a cenas românticas. Ele pintava seus amigos e dava o quadro de presente. Mas se aborrecia com alguma coisa, pegava o quadro de volta. Mas aí, quando a raiva passava, ele anotava assim, um bilhetinho atrás e devolvia.
Ele tinha um coração muito grande. E das várias pessoas que ele pintou, uma em especial chamou sua atenção. O nome dela era Anita. Foi muito tempo trocando olhares e sorrisos até que eles demonstraram que sentiam um pelo outro. Anita em forma de palavras, Giuseppe formas e cores. Anita Caruso. Mas ele via metade mulher, metade anjo, com os olhos doces como o mel e cabelo cor de chocolate. E depois de um tempo conversando, ela também resolveu falar com ele. Nessa vida, eu sou o seu terceiro amor. O primeiro é o mar, o segundo é a pintura. Você tem o coração lindo como a marina dos seus quadros e faz todos se apaixonarem por você e suas obras. Mas é triste como um quadro incompleto. 3 amores você tem, mas nenhum te deixa completamente feliz. Mas Anita não foi embora. Giuseppe segurou sua mão e sorriu. Quando eles estavam juntos, era como se nada mais existisse. Era um desses amores que tira o chão debaixo dos pés da gente. Alguém aqui já pode até ter sentido. Giuseppe e Anita se casaram. E ele passou a assinar José Pansetti. Tiveram 2 filhos, Nilma e Luiz Carlos. Giuseppe continuou pintando todo tipo de paisagem e fez várias exposições. E com seus 3 amores, o mar, a pintura e Anita, ele finalmente se sentiu completo, finalmente feliz. Na, na,